Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Acho que é uma história que às vezes você já estudou, outras vezes você já conhece, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você hoje. Lê comigo a partir do verso 22, Marcos 8, 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: "Você vê alguma coisa?" O homem, recuperando a visão, respondeu: "Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam." Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus mandou-o para casa, recomendando-lhe: "Não entre na aldeia." Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, graças te damos pela tua palavra. Que o nosso coração esteja pronto para receber a tua palavra e dar frutos que irão glorificar o nome do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Tem 5 coisas aqui, eu separei 5 tópicos para refletir com você sobre essa história. A primeira coisa que me chama a atenção está no comecinho, no verso 22. Fala que lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus. Aqui está inclusive no plural. Uma dupla ou um grupo de pessoas traz esse cego até Jesus e pede para Jesus impor as mãos sobre ele. Como é o nosso círculo de amizades? Os amigos que a gente tem, as pessoas que a gente convive, as pessoas que a gente investe tempo relacionando, são pessoas que nos levam até Jesus? E ainda vou além. São pessoas que pedem a nosso respeito para Jesus. Eles não apenas conduzem o cego até Jesus, eles pedem para que Jesus tocasse nele. Eles pedem para Jesus curar aquele homem. Nós temos amigos assim? E aí uma pergunta mais reflexiva ainda: nós somos esse tipo de pessoa? Nós somos o tipo de pessoa que vê um cego, que vê um aleijado, que vê um enfermo, que vê uma pessoa que precisa desesperadamente de Jesus e nós nos dispomos a ir e levar essa pessoa até Jesus? Nós somos o tipo de pessoas que gasta tempo pedindo pela vida de alguém a Jesus? É para refletir ou não é? É. Nós precisamos ser esse tipo de pessoa e nós precisamos nos cercar de pessoas assim. Precisamos ter pessoas na nossa vida que nos aproximam de Jesus. Precisamos ter pessoas na nossa vida que dobram os joelhos e oram por nós e pedem a respeito da nossa vida para o Senhor. Posso ouvir um amém? A segunda coisa que me chama a atenção, antes de Jesus realizar qualquer milagre, verso 23, está falando que Jesus pega na mão daquele cego e leva ele para fora de Betsaida. Quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente estuda nos evangelhos, se você está anotando, eu vou dar 2 referências para você, em Mateus 11, 21, em Lucas 10, 13, Jesus fala: "Ai de ti, Betsaida! Ai de ti, Corazim!" Eram cidades, eram lugares onde havia incredulidade, falta de fé, falta de arrependimento. Jesus não realizou um milagre dentro de Betsaida. E aí eu te pergunto, Jesus não tinha poder para realizar milagre lá, não? Tinha ou não tinha? Claro que tinha, ele é Deus. Ele pode tudo.
Mas ele estava nos ensinando algo precioso, ele estava ensinando algo precioso para os discípulos, para aquele homem que estava cego. A incredulidade não permite o poder de Deus ser liberado. Deus continua poderoso do mesmo jeito, mas se há incredulidade, o poder de Deus não é liberado. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus, e o versículo continua falando que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que Ele é galardoador, que Ele recompensa a todos quanto o buscam. Eu preciso de fé. Então, se eu estou em um ambiente de incredulidade, eu vou ser contaminado por aquilo. Como que a minha fé vai crescer em um ambiente hostil, em um ambiente de incredulidade? Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus continua todo-poderoso, mas se há incredulidade, o poder dele não é liberado, porque é necessário que a gente se aproxime de Deus com fé, tendo a certeza de que Ele existe, que Ele está ali, pronto para nos abençoar, amém? Ele conduz para fora. Depois que ele sai, que ele leva esse cego, ele ainda estava cego, o homem ainda estava cego. Saiu com ele de Betsaida. A Bíblia diz que Jesus cospe no chão. Você nunca parou para pensar nisso? Jesus cuspiu no chão. Cuspiu no chão não, desculpa. Olha eu já dando o exemplo do outro cego. Jesus cospe nos olhos do cego. Você imagina essa cena? Não é fácil, gente. Imagina você vem aqui receber oração aqui na frente, e o pastor que está aqui na frente, a pastora, cospe na sua cara. O que você faz? Aí eu fui pesquisar. No Talmud, Jesus era o quê? Cidadão o quê? Ele era judeu, não era? Aqui ele estava pregando o evangelho, a salvação inicialmente veio para os judeus, certo? Então a gente precisa estudar um pouquinho para a gente entender. Olha que precioso. No Talmud tem essa tradição de que a saliva do primogênito curava. E quando eu fui estudar, eu fui pesquisar, a pastora Carminda disse que curava especialmente doença dos olhos. Em Romanos, no capítulo 8, João apresenta Jesus assim. Jesus é o Filho único, é o Filho unigênito. Deus deu o seu único Filho para morrer por nós, não é? Em Romanos 8, o Senhor Jesus nos permitiu sermos adotados pelo Senhor. Através de Cristo Jesus, nós podemos chamar Deus de Pai, de Abba. A partir daí, então, Jesus já não era apenas o unigênito. A partir dessa adoção que nós temos no Senhor, Cristo Jesus passa a ser o primogênito. Tudo que o nosso primogênito conquistou na cruz é nosso direito, é nossa herança. Jesus cospe nos olhos dele. Jesus começa o processo de cura. E isso é algo que no verso 24, a gente vê 24 a 25. A gente precisa entender que existem milagres que são processos. Existem milagres que eles acontecem de forma instantânea. Uma oração que é feita e a pessoa simplesmente levanta da cama já curada. Uma oração que é feita e às vezes aquele rancor de 15, 20 anos
De repente é como se tirasse com a mão. Você consegue perdoar a pessoa. Você consegue olhar para a pessoa e realmente amá-la como Cristo a ama. Existem milagres que são instantâneos, mas algumas vezes os milagres eles acontecem em processos. Aqui Jesus cospe, Jesus impõe as mãos e ele via pessoas como se pareciam árvores que andavam. Eu tenho miopia, eu fico imaginando, será que ele ficou meio míope? Será que algo ali não estava ainda no eixo, né? Correto? Pode ser. Aí Jesus impõe as mãos novamente e ele vê claramente. Isso me fez lembrar de outra cura. Deixa marcado aí, vai comigo em João, no capítulo 9. Outra cura que Jesus realiza também em um cego e que também acontece por meio de um processo. Essa cura não acontece de forma instantânea. Verso 1 do capítulo 9. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego e disse: vá se lavar no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros falavam: não, só se parece com ele. O homem, porém, disse: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? E ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei. E aí continua a história, os fariseus vão interrogar. Mas aqui acontece a cura, o milagre, ele também aconteceu por um processo. Aqui tem detalhes nessa história que me chamam a atenção. O primeiro cego que a gente leu, ele foi trazido por outras pessoas. Outras pessoas pediram que Jesus o curasse. Aqui não. Aqui Jesus viu o cego. Gente, esse homem aqui, cego de nascença, você leu aqui em alguma parte que ele pediu para Jesus curar ele? Ele não pediu. A Bíblia diz no verso 1 que Jesus viu. Jesus te vê. Jesus te vê. Pode ninguém mais estar te vendo. Pode ninguém às vezes estar percebendo o que está acontecendo com você. Mas Jesus sabe. E Ele está te vendo. No verso 3, os discípulos questionam, né? Por que ele nasceu cego? Foi ele que pecou? Como que ele pecou? Ele nasceu já e já pecou? Foi os pais? Aí Jesus fala: não, ninguém pecou. Você já fez isso? Você já tentou encontrar uma justificativa lógica para o problema que você está enfrentando? Você já tentou enumerar o porquê que você está enfrentando as lutas? É verdade, tem luta que a gente enfrenta que é a gente que foi atrás mesmo, a gente meteu os pés pelas mãos, a gente que errou, e a gente sabe. Agora tem algumas situações que a gente enfrenta na nossa vida que elas simplesmente acontecem. Mas Jesus está nos vendo. Jesus está vendo você clamar durante toda essa semana. Jesus está vendo o seu jejum sacrificial que você tem feito. Jesus está vendo as suas lágrimas. Jesus está vendo a sua fé de permanecer firme durante toda essa campanha. Jesus está vendo, amém?
E aqui Jesus cospe, faz a lama, passa nos olhos dele e manda ele se lavar no tanque de Siloé. Ele vai caminhando em direção ao tanque cego. Nada ainda tinha acontecido. Engraçado é que na hora que ele relata aqui como que Jesus curou, ele só fala que Jesus fez lama, né? Ele não viu que Jesus cuspiu. Ele vai em direção ao tanque de Siloé e ele ainda estava cego. Uma das coisas que às vezes nos limita, às vezes faz demorar um pouco mais para o milagre acontecer, é que a gente quer entender cada direção que Jesus nos dá. A gente não precisa entender, a gente não precisa concordar, a gente precisa obedecer. A obediência traz a bênção de Deus na nossa vida. Você pode repetir isso comigo? Fala: a obediência traz a bênção de Deus para a minha vida. Eu não preciso entender, eu só preciso obedecer. Ele vai cego, chega no tanque de Siloé, ele se lava e aí ele volta vendo. O milagre acontece depois que ele obedece. É processo. Nós não podemos permitir que o desânimo entre no nosso coração. Ah, Jesus fez uma lama, Jesus me tocou, Jesus tocou nos meus olhos, passou e nada aconteceu. Agora ele manda eu ir lá para a direção do tanque de Siloé. Tinha mais gente lá, era mais tumultuado. Às vezes ele levou uma trombada, ele pode ter caído no chão, ter que se levantar de novo, ter que confirmar com alguém, perguntar para alguém a direção. E lembrando que as pessoas confundiam ele, olharam para ele e falaram: não era aquele mendigo? Mendigo geralmente é uma pessoa que está suja, que às vezes já não cheira tão bem. E eu não sei você, eu fico imaginando isso, porque ele era cego, ele não enxergava nada. Era escuridão total. Então talvez ele teve que perguntar para pessoas, ele caiu no chão, não sabe que direção que parou, é para cá mesmo? É aqui que eu vou para Siloé? Quando a gente está em busca de um milagre que acontece em etapas, que acontece em processos, eu não posso desanimar. Eu não posso permitir que a frustração entre no meu coração, mas Jesus me tocou e nada aconteceu. Jesus passou um negócio no meu olho e nada aconteceu. Vai fazer o quê? Vai desistir? Porque você só tem essas duas opções. Ou você desiste e volta para casa cego, volta para casa e continua a mesma coisa, ou você vai até Siloé, ou você continua caminhando mesmo sem enxergar nada. Você continua caminhando porque Deus te deu uma palavra, Deus te liberou uma promessa. Caminhe em direção ao cumprimento dessa promessa, mesmo sem enxergar. Amém? Não desista, porque o processo é demorado. Eu queria também que todo milagre fosse instantâneo. Que a gente pedisse, orasse e o negócio já acontecesse. Mas a gente vê na Bíblia que não é assim. Lembra dos 10 leprosos que chegam até Jesus? Jesus fala para eles: vão se apresentar ao sacerdote. Por quê? Porque era o sacerdote que dava lá o atestado de cura da lepra. E aqueles 10 leprosos, eles foram caminhando em direção ao sacerdote ainda leprosos. A Bíblia diz que enquanto eles caminhavam, enquanto eles iam andando pelo caminho, eles foram curados. E aí teve aquele que voltou para adorar Jesus, os outros não. Enquanto eu obedeço, o milagre acontece. Amém? Volta lá para Marcos e eu já estou terminando. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: não desista no meio do processo. Não desista no meio do processo. Lá em Marcos, depois que ele é curado por Jesus, no verso 26, Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe:
não entre na aldeia, não entre em Betsaida. Não volte para o lugar que Jesus te tirou. Ah, como isso é importante. Parece óbvio, mas a gente precisa dizer o óbvio. A irmã deu testemunho aqui e você falou algo que a gente precisa refletir. Você falou que nesse tempo que você se afastou, você se sentou em muitas mesas. Quais são as mesas que a gente tem sentado? Mesa fala de comunhão, fala de relacionamento. Ah, não se engane. Todos nós somos influenciados. Aquela pessoa que você tem o hábito de sentar à mesa, ela te influencia. Mesmo que você não perceba, ela te influencia. Jesus dá uma ordem clara. Depois que o processo é completado, depois que esse homem que era cego passa a ver claramente, Jesus vira para ele e fala: não entre na aldeia. Vai para sua casa, mas não entre na aldeia. Se necessário for, dá a volta, anda mais quilômetros, mas não entra na aldeia. Não volte para aquele lugar que eu peguei na sua mão e te tirei de lá. Não volte para essa mesa, não volte para esse círculo, não volte para esses velhos hábitos, não volte para o lugar onde Deus um dia te tirou. Vai minar sua fé. Pouco a pouco, vai desconstruir tudo que Jesus fez. Não permita, não se permita voltar para Betsaida. Era onde faltava fé, tinha incredulidade, faltava arrependimento. Não é lugar para os filhos de Deus estarem. O milagre só aconteceu quando Jesus tirou ele de Betsaida. E a orientação que Jesus deu, se você está com caneta aí na Bíblia e é igual eu, grifa isso aí: não volte para Betsaida, não entre na aldeia. Esse lugar já não te cabe mais. Jesus trouxe luz sobre a sua vida. Hoje você vê claramente. Não volte para a aldeia, não volte para Betsaida. Amém?